Já parou para pensar em ter um canal que fala direto no ouvido do público? Uma conversa que rola no dia a dia das pessoas, de um jeito bem íntimo. Pois é, nos últimos anos os podcasts deixaram de ser coisa de nicho e viraram uma baita ferramenta de marketing. Bora entender então como essa ferramenta pode ser um motor e tanto para um negócio? Para a gente ter uma ideia do tamanho da oportunidade, dá uma olhada nesse número. Só nos Estados Unidos, são mais de 100 milhões de pessoas ouvindo podcasts. É uma audiência gigantesca e, o mais importante, super engajada, só esperando por um conteúdo bacana. E pode pensar, mas isso é lá fora. Que nada. Aqui no Brasil, o cenário também está pegando fogo, com as pesquisas mostrando um crescimento enorme de audiência ano após ano. Ou seja, o fenômeno é global, mas a chance de aproveitar está bem aqui, na nossa porta. Então, para a gente detalhar essa jornada do começo ao fim, nosso papo vai passar pelo fenômeno do podcast, os motivos para criar um, como estruturar um que realmente funciona, as melhores formas de divulgar e, claro, o pulo do gato. Como construir uma comunidade fiel de verdade em volta do conteúdo. Então vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que é um podcast? E por que, de repente, parece que todo mundo resolveu ouvir um? É bem simples, na verdade. Pensa numa rádio que se ouve a hora que quiser sobre o assunto que quiser. A palavra-chave aqui é conveniência. Dá para ouvir no trânsito, na academia, lavando a louça, encaixa em qualquer rotina. E é exatamente essa flexibilidade a grande culpada por essa popularidade toda. Ok, beleza. Podcast é popular, tá bombando. Mas aí, por que uma empresa deveria botar tempo e dinheiro nisso? Vamos ver como é que essa tendência vira vantagem real para os negócios. As vantagens são bem interessantes e uma coisa leva à outra, saca? Um podcast cria uma conexão muito mais próxima. É quase como se a marca estivesse conversando ali no pé do ouvido. Isso constrói uma confiança enorme. Ao mesmo tempo, a empresa vira referência no assunto. E o melhor, geralmente é bem mais em conta do que fazer aqueles vídeos super produzidos. E isso não é só papo, não. Tem gente grande fazendo e dando muito certo. A General Electric, por exemplo, fez uma coisa genial. Eles criaram The Message, um podcast de ficção científica, uma história mesmo. E ali, no meio da trama, eles reforçaram a imagem de inovação da marca sem parecer propaganda, alcançando um público totalmente novo. Outro exemplo, a Sephora. Com o hashtag #LipStories, eles saíram daquela coisa de anúncio tradicional. Criaram um espaço para conversar de verdade sobre tendências, beleza. Foi um jeito super orgânico de fortalecer a comunidade deles. E para fechar, olha o Slack. Com o Work in Progress, eles contaram histórias sobre inovação no ambiente de trabalho. Cada episódio era, na prática, um exemplo vivo do que a empresa prega. Transformar o jeito como a gente trabalha. Sacada de mestre, né? Com esses exemplos incríveis inspirando a gente, a grande pergunta é, como é que se faz isso? Como tirar a ideia do papel? É exatamente o que vamos ver agora. O esqueleto de um podcast de sucesso. Basicamente, a casa se sustenta em 3 pilares. O roteiro é o mapa. Improvisar demais é um erro clássico. O roteiro é o que dá rumo à conversa. O branding é a cara do podcast. O nome, a musiquinha, a arte da capa e a frequência. Isso é chave. Publicar com consistência é o que faz alguém que ouviu por acaso virar fã de carteirinha. E agora um ponto que, não dá para ignorar de jeito nenhum. A qualidade do áudio. Um conteúdo incrível, com som chiado, abafado, ninguém aguenta ouvir, a pessoa desiste na hora. Então, investir num microfone legal e numa edição bem feita não é luxo, é o básico para mostrar profissionalismo. E sobre os formatos, existem vários, e a escolha tem que ser esperta. Entrevistas com especialistas, por exemplo, trazem uma autoridade na hora. Debates deixam tudo mais dinâmico, mais quente. E o storytelling que a gente viu com a G é perfeito para criar aquela conexão emocional forte com a audiência. Pronto. O podcast está gravado, editado, com som limpinho. Acabou? Que nada! Agora começa outra parte super importante. Fazer esse conteúdo chegar em quem importa, né? Afinal, não adianta ter um podcast incrível guardado na gaveta. Aqui a gente vê bem essa divisão. De um lado, as plataformas, os lugares onde o podcast precisa estar disponível. Do outro, as estratégias. O que fazer para a galera descobrir o programa. E além do básico de redes sociais e SEO, tem uma tática que funciona muito. Participar como convidado em outros podcasts. É um jeito ótimo de se apresentar para uma audiência que já curte o formato. E agora a gente chega no que talvez seja o objetivo mais nobre de tudo isso. Não é só ter um monte de downloads, é construir uma comunidade de verdade. É transformar quem ouve em alguém que defende a marca, que veste a camisa.
Para isso acontecer, a conversa tem que ter dois lados. Tem que pedir opinião, feedback e, o mais importante, responder. Mostrar que tem alguém ali ouvindo de volta. Criar um grupo para a galera discutir os episódios, quem sabe fazer um evento ao vivo, tudo isso fortalece os laços e faz o público se sentir, de fato, parte da história. E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma pergunta central, que é o ponto de partida para qualquer marca que está pensando em entrar nesse universo. Porque no fundo não é só sobre marketing, é sobre contar histórias, sobre criar conexões. Então fica a reflexão: qual é a história que o seu negócio tem para contar, de um jeito que só ele consegue?